Somos, que era o nome de um jornalzinho argentino que eu discutia nesse grupo que não deu certo, porque um amigo argentino me deu um exemplar desse jornalzinho, a gente discutia o machismo. Eu me lembro que era um artigo sobre machismo, não é? E estávamos tentando descobrir por onde começar a discussão, né? E foi esse jornalzinho chamado Somos que nos deu a ideia, porque somos, tem um termo para isso em gramática, ele pode ser lido de trás para diante. Né? Então, de todas as maneiras que você queira, você é. Não é? Que forte isso, né? É muito bonito, muito forte. E aí, então, pronto, nós chegamos num outro patamar, Kai e Gabriela. Nós realmente começamos a trabalhar com conceitos. Começamos a palpar os conceitos e nos sentir muito mais à vontade. Então, por exemplo, no Somos a gente começou desesperadamente a pensar num manualzinho que pudesse oferecer referências de doenças sexualmente transmissíveis. Nossa, que legal. Que não tinha nada disso, nós tínhamos que nos virar. Não é? Me lembro que foi uma loucura, nós conseguimos contato com um grupo canadense que nos permitiu traduzir o livrinho dele, foi traduzido dentro do grupo e nunca tivemos dinheiro para publicar. Não é? Tais eram as dificuldades. Nós não tinha ONG, não tinha nada. Né? E, enfim, aí aconteceu uma coisa politicamente desastrosa, que foi um racha no Somos, e quem quiser saber melhor sobre isso está extensamente abordado aqui no meu livro Devassos do Paraíso. Eu acho que eu tomei muito espaço de vocês. Por favor, vocês têm muita coisa para perguntar e eu estou um pouco constrangido. Até parece, pelo amor de Deus, sério. tá incrível. Inclusive, foi o fio da meada perfeito. Sim. Porque foi o primeiro movimento pró-LGBT que a gente tem no Brasil, pelo menos? A gente tem esse registro? Do ponto de vista de consciência política, sim. De organização. De organização política, sim. E consciência política muito clara. E a gente tem em seguida a primeira obra histórica falando sobre o movimento aí, LGBT em 86, na verdade, já no final do Somos, que o Somos se dissolveu, eu comecei a trabalhar esse livro porque uma editora inglesa me pediu como é que foi? Eu estive em Londres. Eu não me lembro como foi o processo. Eu me encontrei depois com o editor em Londres, mas eu não sei se eu encontrei antes ou depois de começar o livro. E foi graças a eles, porque eles me deram um pequeno adiantamento em libras, que já era pequeno, mas para o Brasil era alguma coisa. Então me permitiu, de fato, me debruçar. E olha, eu fui muito ajudado. Eu tenho aqui os agradecimentos, são reais, são muito sinceros, porque muita gente me ajudou. Vocês não podem imaginar o que foi o trabalho disso nas 4 edições, porque você tem um trabalho de formiguinha. Aqui tem um sinal. Opa! Tem um sintoma aqui. Deixa eu levantar o tapete. Olhe para isto aqui. A Inquisição brasileira. A Inquisição no Brasil. Olha isto aqui. A medicina. O que ela fazia com lésbicas, travestis, sobretudo com travestis, lésbicas e gays, no começo do século XX. Estudos sobre como mudar a orientação sexual, não é? Que se fazia no mundo todo, claro, e se refletia aqui, não é? Era considerado um problema físico e fisiológico. Alguma coisa não estava funcionando direito. Nós éramos anormais. Tanto que até 90 a gente estava no OMS, né? Era considerado uma doença, só de 90 para cá que caiu. E faz pouco tempo que o termo não, querido, também mudou, né? Antes ainda foi um processo. Antes teve um negócio de psicologia em que foi tirada. Eu estava lá em Berkeley, 73, 74, um pouco de 75, eu me lembro que a gente disse, opa, a partir de hoje não somos mais doentes. A gente ria muito e fazia muita gozação, não é? Porque houve lá um negócio que nos tirou da lista de doenças mentais, não é? E aí, em 90, eu acho que tinha sobrado um restinho e aí acabou mesmo. Porque aí, de doença, passou para, disfunção. E aí tiraram, é um espaço de sexualidade. Ponto final.
do humano, do ser humano, não é? Ou seja, uma coisa que sempre deveria ter sido considerada assim. Então, vocês me façam as perguntas, porque eu tenho que saber o que é que vocês querem mais, não é? A primeira coisa que eu queria perguntar, porque a gente estava falando isso um pouco no off, na verdade, antes da gente entrar ao vivo, que você estava surpreso, digamos assim, que hoje em dia esse livro está sendo meio que redescoberto pela juventude. Então, são duas perguntas. A primeira delas é como você se sente em relação a isso, porque eu imagino que o impacto que essa obra teve na vida das pessoas, né, em termos de comunidade, de senso, de referência, aquelas que você não teve. E se você acha que existe também uma necessidade de novos autores, de novas histórias. A gente sabe das melhoras que teve, né, enfim, de ocuparem mais espaços, mas ainda o caminho é longo, ainda falta coisa aí para a gente conquistar. Muitíssimo, e é muito importante olhar para trás, porque foi um processo, coisinha por coisinha conquistada. E quando eu lancei Devassos no Paraíso, tudo bem, ele se esgotou em 6 meses, a primeira edição, mas era uma edição de 2.000 exemplares. Mas ainda assim, para a época, não foi muita coisa? Foi. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, teve um ator de cinema, teatro e, de certo modo, na Globo, que um belo dia de madrugada me telefona. Ele tinha muito problema de sair do armário. E ele me telefona e me diz: Trevisan em prantos. Eu queria te agradecer por me dizer que eu sou viado. Era muito perturbador, mas era perturbador também a maneira como eu fui desprezado por causa desse livro na academia. Uau! Devassos não foi aceito durante décadas na academia, inclusive críticas pesadas. Por quê? Porque eu não fiz um livro dentro do processo acadêmico, eu não segui as regras. Olha lá atrás o meu horror pelos dogmas. Eu atropelei, eu não sou da academia. E eu escrevi um livro com uma quantidade brutal de pesquisas fora da academia. É claro que isso soa como uma heresia, soa como um desprezo à academia. Não é? E, claro, eu sempre fui muito crítico à academia, porque um centro de saber é sempre muito perigoso. Tem que existir saber fora desse centro. Assim como eu acredito que fora dos partidos políticos de esquerda tem que haver consciência política nos movimentos sociais. Eles não precisam necessariamente, e não é próprio de um movimento social estar enquadrado dentro de um partido, na camisa de força de um partido. Que foi durante muito tempo o que as esquerdas brasileiras pretenderam fazer: controlar os movimentos sociais. Ora, a grandeza da luta política está exatamente nas cabeças de quem está mergulhado nos problemas. Nós falamos de periferia, por exemplo. Hoje nós descobrimos que grandes cabeças pensantes estão nas periferias, porque elas estão diante de um real que nós estamos supondo. E elas vivem aquele real. Entende? Assim como a comunidade negra, por exemplo, afro-brasileira, não é? Hoje nós temos grandes pensadoras e pensadores negros aqui no Brasil. Era uma coisa que não estava no nosso projeto, no grande projeto político, quando chamavam de lutas menores, por exemplo, não é? Então, nós temos grandes feministas pensando o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo atual, não é? Então, o que eu acho que aconteceu com os Devassos foi um massacre da direita e da esquerda e da academia. Eu não sou apenas autor de livros não ficcionais, são pesquisas multidisciplinares, por exemplo, o 6 Balas num Buraco Só, que vem depois dos Devassos e é um estudo sobre a crise do masculino, que eu considero muito importante e que pode ser considerado também um livro de referência clássica,
porque inaugurou um debate, ou estava participando da inauguração de um debate, não é? Do qual eu estava partilhando. Eu me lembro, na década de 90, uma mesa que nós tivemos na universidade, na UERJ, na Praia Vermelha. Na mesa estavam, me lembro, a Heloísa Buarque de Holanda, que eu conheci naquela época, eu e eu não me lembro quem mais, mas eu ou era uma feminista, outra feminista, ou era um outro homossexual, eu não consigo me lembrar. O auditório estava relativamente cheio, era uma discussão rara. Nós estávamos numa mesa discutindo o problema do gênero masculino. E estávamos falando pesadamente, isso tudo antes dos 6 balas no buraco só, não é? E aí se levanta um carinha lá, porra, eu venho aqui para discutir o gênero masculino e encontro na mesa 2 mulheres e um viado discutindo, o que é isso? Eu fiquei enfurecido, disse para ele, olha, você devia estar fazendo, sabe o que agora? Nos agradecendo. Porque nós estamos pensando uma coisa que você sequer tem consciência do que você é. Nós estamos pensando, eu como homem, estou pensando a mim, mas muito em função do que você, enquanto heterossexual, significa e o problema que você significa. Uhum. Então, eu não sou apenas o personagem dessas obras. Eu sou um autor de ficção. Uhum. E mesmo a minha obra ficcional na academia era proibida porque era considerada pornográfica. Eu conversei com pessoas que estavam na academia e que propuseram trabalhar em dissertação ou TCCs ou inclusive já tese de doutorado sobre a minha obra e eram dissuadidas. Isso me foi contado, porque essas pessoas brigavam para poder discutir a minha obra. Uhum. Qual era o pretexto? Essa obra é pornográfica. João Silvério Trevisan é um autor pornográfico. Isso na academia. Fora da academia, na grande mídia, por exemplo, quando eu publiquei um livro de contos, o meu segundo livro de contos em 96, um jornalzinho importante, de uma cidade, uma capital brasileira, fez uma resenha e, em um determinado momento, a resenha dizia: o problema com a obra de João Silvério Trevisan é saber onde começa o escritor e onde termina o escritor e onde começa o militante. Aí foi um outro argumento que começaram a inventar, que eu estava fazendo militância, eu estava fazendo proselitismo homossexual. Esse era o grande motivo para não me levar a sério. E durante décadas eu não fui levado a sério. Eu digo de boca cheia, vocês não têm ideia do que foi a minha dor. Uhum. Porque eu não tinha interlocução. Eu era considerado, por um lado, um cara desinteressante por motivos X e, do outro lado, desinteressante por motivos Y. Quando eu publiquei a 3ª edição de Devassos no Paraíso, em 2000, antes de eu terminar o livro, de terminar a revisão, que me tomou quase o mesmo tempo que a 1ª edição, e esta última edição foi ainda mais por conta da internet, havia muito mais acesso a coisas, enfim, um pouquinho antes de 2000, antes de sair o livro, um grande jornal do Rio de Janeiro, uma mulher me telefona dizendo que queria uma entrevista comigo sobre Devassos no Paraíso. Eu fiquei em estado de graça, eu disse, imagine que maravilha, finalmente estão se interessando. Aí saiu a matéria. Sabe qual era a manchete? De uma página inteira do Caderno de Cultura. Novas pesquisas do dedo duro cor-de-rosa. Eu não tenho uma foto aqui, eu acho que eu não tenho. Eu tenho essa foto nos meus arquivos, tenho o jornal e tenho a foto. Eu não quis brigar com o jornal, mas na época eu mandei uma carta de protesto a eles e pedi direito de resposta. Não me deram direito de resposta. O jornal concorrente, mandei uma carta, disseram que iam topar, na última hora não toparam quando viram a minha carta, porque eu estava enfurecido.
O tom foi esse. Eu estava denunciando as pessoas que tinham o direito de ficar no armário. Esse era o raciocínio. Então, por todos os lados, você recebia tiroteio. Né? Então, aí chegamos na tua pergunta. Quando eu chego na 4ª edição, ainda a terceira edição ainda foi, porque entre a terceira edição e a 4ª, eu demorei 15 anos para encontrar uma editora. Nossa. Entre a 2ª e a terceira, foram outros 15 anos. O que eu recebi de negativa era, no mínimo, constrangedor. E, no mínimo, grosseiro. Não, é muito grosso. Não, não é a nossa linha editorial. Não, não lançamos reedição. Mas vocês acabaram de lançar o poeta fulano de tal em reedição. Ah, não, mas ele é especial. Ah, ok, entendi. Eu não sou especial. Né? Aí, de repente, eu lanço a 4ª edição, ali numa sede do Baixo Augusta, ali no centro. Acabaram os livros no lançamento. Foi uma coisa vergonhosa. O carinha da editora teve que tomar a nota dos nomes para mandar os livros, porque estava abarrotado de gente querendo me abraçar, cara. Quase todos os dias, talvez todos os dias, porque eu recebo mais de uma por dia, eu recebo gente me agradecendo, me dizendo que está lendo o livro, me dizendo a importância que o livro foi para elas saírem do armário. E eu não tenho nenhum outro tipo de reação, senão uma imensa felicidade. Mas eu faço questão de contar essas histórias, porque essas histórias fazem parte da história da homossexualidade no Brasil. Um pesquisador sério, eu não sou o único, mas eu escrevi um livro abrangente sobre a história, um livro mais abrangente sobre a história da homossexualidade no Brasil. Este cara passou grandes perrengues que fazem parte da história do próprio livro. Esses perrengues, que demonstram claramente o que a homossexualidade ainda significa, ou LGBTs significam neste país, ainda. Eu queria fazer um agradecimento à sua existência aqui, né, no programa.